Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas aí, boa noite ao professor Armando Formiga. Meu nome é Lucas, estou cursando o segundo período de Direito na Unitins e hoje eu vou fazer aqui um estudo, fazer uma relação entre os conteúdos de análise econômica do direito e com o 14º episódio da 4ª temporada da série Suits Homens de Terno. Vamos lá, a gente já sabe o contexto da série, que se passa no escritório de advocacia, e daí eles tiram várias situações para poderem explorarem na série. Mas vamos lá, ao 14º episódio da 4ª temporada. Bom, um dos advogados do escritório de advocacia, no caso o Mike, ele entra em contato com um ex-funcionário de uma empresa de transportes que se envolveu em um acidente. No caso, a empresa trabalhava com trens. E o que acontece? Ele envolveu um acidente e vitimou várias pessoas fatalmente. O ex-funcionário acusa a empresa de negligência, de ser culpado pelo acidente. Acusa a empresa de ter sido negligente no sentido que ela sabia que alguns mecanismos de segurança, que no caso eram os sensores de calor que fazem os trens continuarem nos trilhos, funcionar tudo certinho, não estavam funcionando direito, eles estavam apresentando problemas, alguns estragados, enfim, não estavam funcionando direito. E que a empresa tinha ciência de que eles estavam danificados, porém ignorou, negligenciou, deixou passar, não fez muita questão, né? Então, houve o acidente, e o acidente, segundo ele, foi causado justamente por uma falha desse sistema, desses mecanismos de segurança que a empresa negligenciou. Bom, então o que acontece? O Mike, que estava falando com esse ex-funcionário da empresa, passado isso, entra em contato com os advogados da empresa de trens e mostra a ele algumas provas que foi conseguido por uma secretária deles, umas provas que mostram que a empresa tinha ciência de que os sensores estavam falhando, não estavam certinho, e que inclusive o acidente foi causado por ela. Mostra essas provas para eles. Então o Mike, junto com um outro advogado, o Harvey no caso, e esse ex-funcionário, eles fazem uma proposta para a empresa que consiste no quê? Consiste em a empresa passar uma boa grana para eles, em troca deles manterem a confidencialidade, não irem à justiça, não falarem nada sobre o caso, ficarem calados, basicamente. Então o que acontece nisso aí? A empresa aceita as propostas deles, então eles fazem um acordo lá, porém na hora de concretizar o acordo, antes de concretizar o acordo, a empresa descobre que a secretária do escritório de advocacia conseguiu os documentos de maneira ilícita. Então aí nisso aí corta para o próximo episódio. Mas vamos focar aqui até o momento em que o Mike e o outro advogado Harvey fazem uma proposta e que a empresa aceita essa proposta. Vamos considerar aqui que não houve toda essa reviravolta no final. Então, vamos para a análise econômica agora. A empresa recebe uma proposta de passar uma quantia financeira para a outra parte, no caso Mike, Harvey e o outro funcionário, em troca de eles manterem silêncio, manterem uma confidencialidade sobre o caso, não falarem nada, não entrar na justiça sobre esse caso. E aí ela pensa, na hora a empresa pensa, poxa, o que pode acontecer se eu não fizer isso? Se eu não passar grana para eles? De que maneira eles podem me atingir? Bom, eles podem, só de eles entrarem na ação, só disso ser passado para a mídia, isso já pode estragar o mercado para mim, pode arruinar o mercado para mim, danificar a minha imagem, e ainda corro o risco de eles entrarem com uma ação, ganharem e eu ter que indenizar as outras vítimas. Poxa, então para mim é viável passar essa grana para eles em troca do silêncio deles. Os advogados, por outro lado, não tinham nada, iam receber uma baita de uma bolada para ficarem em silêncio, entendeu? E o interessante nesse ponto aí é que da aplicação dos princípios econômicos no meio jurídico
é que não foi uma aplicação vinda do juiz para alguma das partes, alguma das partes, não. Igual a gente está muito acostumado a ver no Brasil com o exemplo da Lava Jato, de algumas outras questões assim, que o juiz determina que a empresa paga uma quantia para alguém, e toda essa questão. Não, lá foi o que aconteceu? Uma das partes entrou em contrato com a outra e eles convergiram para um ponto em que ambos saíam ganhando, em que era viável para ambos os lados. Os advogados não tinham nada, teoricamente não tinham nada até o momento, iam ganhar uma boa grana, a empresa se livrava de um risco grande, né? De um risco baita do risco, como falado anteriormente, entendeu? E é isso que eu achei interessante. Isso mostra muito como é que funcionam as coisas nos Estados Unidos. Dá pra gente ter uma percepção lá que muitas vezes não é necessário entrar com ação, ir aos tribunais. Às vezes ambas as partes se reúnem e firmam um acordo em que é bom para ambos os lados e cada um segue seu caminho após isso, entendeu? Agora, minha opinião, assim, cara, achei muito interessante isso aí, só que, pô, meio complicado, né? Foi um acidente que matou várias pessoas, né? Que houve vítimas fatais e, assim, cada um tem seu valor, tem os seus valores, seus princípios, e os advogados, claro que é ficção, né, no caso, os advogados junto com esse funcionário decidiram ficar quietos, não quiseram nada mais que isso, que ganhar um bom dinheiro para ficar quieto e deixar de lado a história, entendeu? Mas, tirando isso, poxa, achei muito bacana assim a série, deu pra ver, dá pra gente ter uma boa noção, né, como eu disse anteriormente, de como o sistema lá ocorre de uma maneira muito dinâmica, sabe, sem precisar, sem ter a necessidade de você entrar na justiça. Esse caso aí é um caso meio que descola um pouco, mas assim, há vários outros casos em que uma empresa e uma pessoa recebe um dano, mas que a pessoa simplesmente, em vez de entrar com a ação, procura um advogado, o advogado procura o advogado da empresa e eles fazem algo que é bom para ambos, e sem ter dor de cabeça, que economiza tempo é dinheiro, e que fique bom para ambos, entendeu? E é isso.